Aí, dons de curar, né? O que são os dons de curar? Os dons de curar, eles ainda são para os dias de hoje. Eu vou exercer ele como? Orando pelo irmão. Aí, como a gente estava comentando, vai entrar a vontade soberana de Deus. Aí vai prover a ele curar ou não. Me usar para aquela cura ou não. E qual vai ser a minha motivação para aquela cura? Será que eu vou querer a glória para mim e vou sair aí querendo ser um curandeiro, orando em todo mundo e vou orar para todo mundo ser curado? Ou Deus que ele conhece nossos corações, né? Ele sabe o que é que passa no meu coração, sabe o que é que passa na minha mente. E ele vai saber qual é a motivação que eu vou estar fazendo aquilo. Isso. Se eu vou estar orando para curar o irmão para a minha glória ou para a glória dele. Com certeza, se eu estiver orando para a minha glória, Deus não vai operar. Se eu estiver orando para a glória dele e ele quiser curar, ele vai agir. Então, eu espero que a gente tenha deixado bem claro aqui para os irmãos o que é o dom de curar. Agora a gente vai para o subtópico 2. A redenção e as curas. Tá tudo ok, irmã? Na live? Tá? Tá? Eu creio que sim. Os irmãos estão falando aí. Tá, né? Tá ao vivo? Tá. Diga aí, irmão, se tá tudo ok aí nos comentários. Tá tudo bem? Estão ouvindo direitinho. Se estão ouvindo direitinho, pra gente dar continuidade aqui. Acho que sim. Falarei? Tá sim. Tá? Pronto. Aí o subtópico 2. Tá normal. A redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo, que é a nossa... Nós sermos transladados, né, para a glória, né? Que é o dia que nós esperamos tanto. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, que a gente já falou, né? Escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui ele fala sobre o que está acontecendo na humanidade, né? A gente vê a maldade se multiplicar, a gente vê que a inversão de valores está cada vez mais evidente nos dias de hoje. O que era certo é errado, o que é certo o que é errado é errado certo. E o que é errado é certo. Tá tudo, o mundo está de ponta cabeça. Né? Então a gente costuma dizer que está se estreitando, né? Não está mais cabendo a igreja, né? Aqui na terra. A igreja não consegue mais ficar aqui. Então, que o apóstolo Paulo já nos dias dele ele já estava falando isso. Que não só ela, mas esperamos as primícias do Espírito. Enquanto não recebemos o novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doença. Foi o que a gente já pontuou bem, que o irmão Miro falou também, sobre que todos nós, né? Todos nós estamos sujeitos à doença. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos estar sujeitos a isso. Isso aqui foi um tapa, irmão, viu? Na minha cara. Foi. Porque nós temos 3 conselhos que, se a gente seguisse esses 3 conselhos que eu não estou seguindo, mas eu vou começar a seguir, em nome de Jesus, a gente poderia evitar muitas doenças na nossa velhice. São 3 conselhos tão simples, que é dormir bem, que hoje muitas pessoas não dormem bem, né? Muitos jovens passam a maioria da parte acordado à noite e eles invertem, né? E muitos adultos também, é um geral, não vou só colocar jovens, né? E a alimentação saudável, que muitos não, eu particularmente, e evitar o sedentarismo, que é o exercício, né? A gente tem que fazer isso, coisa que eu não estou fazendo, mas eu creio, irmão. Aí a irmã pontuou bem, né? Nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Não deixar... Tem coisas que não cabe a nós fazer, né? Não. Que aí é Deus, é a vontade de Deus. Exatamente. Mas tem coisas, né, que cabe a nós mesmos. É o quê? Cuidar da saúde, né? Que a irmã falou, se alimentar bem, dormir bem. Dormir bem. E todos nós estamos sujeitos a isso.
É até interessante que dizem que a primeira refeição é a mais importante, que é o café da manhã. Aí eu vi um professor falando, disse assim, mas não usem isso como pretexto para não jejuar. Eu achei tão interessante que as pessoas, às vezes, elas tomam um ensinamento para poder se esquivar de outros, né? Que é o nosso papel, é buscar, né, a santidade, buscar nos estar bem, também espiritualmente, que é através da oração, do jejum e colocar a nossa fé em prática. É importante, né, a gente também, que eu estava falando, né, nós temos que fazer a nossa parte, ir no médico, né, fazer um check-up e tudo. Não, eu vou viver só na dependência de Deus. Claro, temos que viver. Aí a gente só vai na necessidade. Temos que ser prudentes, né, também. Exato. Temos que ser prudentes. Aí aqui, o salmo que Moisés escreveu, né, o Salmo 90, ele vai falar no versículo 10. Salmo 90, versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegaram a 80 anos... O melhor deles é canseira, enfado, pois passa rapidamente e nos voamos. Então, aqui ele está dizendo, né, que aqui nessa vida a gente vai viver no máximo, ele fala, né, 70, 80. Passou disso é enfado e dor. Algum pela sua robustez, né, alcança uma mais idade. Mas a gente vê muitos idosos aí dando de 10 a 0 na gente, né? Com atividades físicas, uma boa alimentação, uma disposição que nós não temos. Então, então esse ponto ele veio para nos dizer, né, que nós temos que fazer a nossa parte. O apóstolo Paulo, ele fala, né, que viver é Cristo e morrer é lucro. Então nós temos que buscar a nossa salvação nessa terra, porque uma eternidade, ela nos aguarda, né? Isso. Nós temos uma eternidade. Então nós não temos que querer buscar o melhor desta terra aqui. Viver... Pronto, quem achava que o melhor dessa terra era agora, acabou se frustrando. Porque aí quem queria festa, bebedeira, essas coisas, aí veio a pandemia. Todo mundo trancado dentro de casa, com medo de uma doença. Então, aí que entra, que nós temos que nos guardar para a nossa salvação nessa vida, porque o que nos aguarda é uma eternidade. Uma eternidade, ela dura para sempre. Para sempre. Aí vamos agora para o ponto subtópico 3. A necessidade desses dons. São necessários, irmã, no dia de hoje? Oxi. Nossa. Vamos lá. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. No mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que poderá superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso que, em sua sabedoria, em sua misericórdia e amor concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de curar, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Aqui ele vem falar, né, a necessidade dos dons nos dias de hoje. Eles são de extrema importância. Nós, né, como eu gosto de falar, novamente, mais uma vez de novo, os dons, nós pentecostais, nós cremos que eles são para os dias de hoje. A Bíblia ela nos diz que os sinais seguirão os que creem. Então nós cremos, e como o irmão falou aqui nos comentários, é nosso papel orar pelos enfermos. Isso. Nós temos que orar. Se Deus vai curar, se Deus vai sarar ou não, aí entra a soberania dele e aí é com ele. Mas a Bíblia, ela nos manda orar pelos enfermos. Então é uma ordenança bíblica, nós temos que fazer isso. Também a gente estava conversando antes aqui sobre quem está à frente aí, né? Os profissionais da saúde, né? Isso.
Eles estão passando. Só quem sabe é eles que estão lá no campo. Devemos orar também de por frente, eles, né? Nosso papel como cristãos é orar para eles, por eles, né? Por eles, isso. Muitos deles não conhecem, não congregam da nossa mesma fé, mas nós temos que orar por eles, porque só quem sabe são eles que estão lá à frente, né? No campo de guerra, né? No campo de batalha. Sem falar que eles estão presenciando milagres. Pessoas que eles deram um diagnóstico de morte e que, através da fé daquela pessoa e dos que oram por ela, foram restaurados. Então, eles também estão vendo. E isso não só nessa pandemia. Nós temos relatos e mais relatos de vidas antes de pandemia que pessoas foram curadas. Tem vários vídeos, filmes de fatos reais, de pessoas que, né, foram curadas através da fé, né? Muitos não acreditavam, médicos que não acreditaram. Então devemos orar sim por eles. Com certeza. Então Deus é soberano para fazer tudo, né? Então o nosso dever é orar, né? Nós, como o irmão falou, nós temos que orar. Aí é com ele, se ele vai curar ou não, é uma ordenança bíblica a gente orar pelos enfermos. Temos que crer que nós temos um Deus e é um Deus de milagres. Com certeza. Milagres, né? E não duvidando, né? Não duvidando. Existem muitas bases bíblicas que falam sobre isso. A igreja pode ter mudado, as pessoas podem ter mudado, mas Deus, ele continua sendo o mesmo, né? Lá em Lucas 1:37 fala, temos que crer que Deus é um Deus de milagre. E tem várias, tem Gênesis 18:14, Tiago 5:14, Marcos 16:15, quando ele fala que também tudo é para a glória de Deus. Com certeza. Né? Acho que tu vai chegar nessa parte aí. Então, nosso dever é orar. Lucas 1:37, que a irmã falou, todas as coisas são possíveis para Deus. E tudo é possível àquele que crê. Então, nosso papel é termos fé e orar. É com Deus, nosso papel, a ordenança bíblica. Agora vamos para o tópico 3, né? Tópico 3, vamos encerrar. O dom de operação de maravilhas. Irmão Miro, ou irmão Beth, lê aí para nós. Glória a Deus. Pode ler, irmão? Eu quero pontuar alguma coisa. Só pontuar uma coisa, cara. E muitas das vezes, quando você chega para orar por uma pessoa, o Senhor diz, né? Estendei as mãos sobre os enfermos, né? Orarão por eles e eles serão curados. E nesse momento, você passa também a ajudar aquela pessoa a exercitar a fé dela. Exatamente. É o momento que você tá ali, que você não sabe mais a quem clamar, a quem pedir. Aí de repente chega um irmão, porque muitas pessoas que não são cristãos também adoecem, estão doentes. A gente até comentou isso aqui no começo, quando a gente está vendo as igrejas indo orar na frente dos hospitais e as pessoas tão meu Deus, tão sedentas, né? Elas estão sedentas de oração. Então, a pessoa, pode ser qualquer pessoa que estender a mão ali, qualquer pessoa que eu digo que se coloca no lugar, se coloca na posição. Assim que eles verem uma pessoa levantando a mão, eles... Há uma esperança, né? Há uma esperança. Que é a divina, né? Que é o Senhor. Então, isso é isso. Exercitar a fé é um dom que é dado por Deus, irmãos. Não é nosso, mas é um dom que é dado por Deus para a edificação da igreja. E quem somos a igreja? Somos nós, o povo de Deus. Muitas das vezes você está em um lugar, que a irmã falou, e tem um irmão ali que ele está preso numa caverna. E a gente nem sabe. O Senhor não fala comigo. Senhor, a gente não sabe, às vezes. Entendeu? Às vezes querendo ali já até morrer, mas de repente chega o irmão e diz, irmão, vamos orar? Irmão, e ali aviva. Entendeu? Você vê ali quando Jesus passava, de um pai que tinha um filho, que o demônio jogava no fogo, jogava na lama, entendeu? E aquele pai, imagine a situação daquele pai, ver o seu filho naquela situação. E ali, os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Mas ali Jesus chega, raça incrédula, até quando estarei convosco? E naquele momento ali, né? O homem questiona, Senhor, o meu filho, eles não conseguiram. E que foi que Jesus disse para ele? Tu crê? Tu crê, exato. E ele disse, Senhor, eu não creio.
Me ensina, me ajuda. Me ajuda. Porque naquele momento que você está ali, irmãos, necessitando de uma cura, de uma ajuda, às vezes você não tem a fé necessária para que Deus haja na sua vida. Exatamente. Na vida do seu irmão. E ali aquele homem olhou para Jesus e disse: Senhor, me ajuda, me ensina a crer. Teve a humildade Entendeu? de pedir ajuda. Porque Entendeu? muitas das vezes as pessoas não têm essa humildade. Passa por situações difíceis, sofrimentos e se cala. É onde vem a depressão, né? A ansiedade, o pensamento do suicídio. Aí é onde o inimigo trabalha, quando a pessoa não se fecha. E ele diz: sim, Senhor, eu creio. Lindo, é lindo. Jesus curou o menino. Curou o Deus. rapaz. Então isso é isso. É exercer a nossa fé para que também venha fortalecer a fé dos nossos irmãos. Próximos, entendeu? Muitos vão para a academia, né, malhar o seu corpo, os seus braços, querer ficar forte fisicamente. Entendeu? Mas nós temos que fortalecer o nosso espiritualmente e levar também aos nossos irmãos essa vontade de querer Deus. Querer Deus. Nós temos querer que ser esse dom. esse agente, né? O que a gente vê aí, o irmão falou muito bem. O que a gente vê aí é as pessoas cuidam do corpo de uma forma assim que se importa só com isso e acaba deixando a vida espiritual de lado. É cabelo, é sobrancelha, chega às vezes roupa, vira até uma idolatria que é pecado. Malha direto e tal. O que a gente está querendo dizer aqui que acaba esquecendo, não é proibido, não é, né? com certeza. Não é. Isso. Acaba esquecendo do principal, que é o quê? A sua vida espiritual. Isso. Se você não tiver uma vida espiritual bem, todas as áreas da tua vida ela vai ser afetada. E buscar esses dons, irmãos, em Deus, para que você venha ser usado, porque o povo precisa, a igreja necessita dos dons espirituais, de exercitar a sua fé. Então isso é isso, dons que são dados por Deus para que seja usado para edificação da igreja. Isso. Essa edificação não é só aqui no templo, não. É a igreja, o povo de Deus, a família de Deus. Isso. E uns orando pelos outros. Amém, irmão? Só isso. Glória a Deus. Agora, irmã Beth, lê aí o subtópico. Tópico 3. O dom de operação de maravilhas. Este dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Acho que não precisa dizer mais nada. É algo que está fora da ótica humana, né, digamos assim, que a gente vê assim, não dá. Exato. Não tem como. Então, eu vou citar um exemplo da Bíblia. É o próximo ponto. Ele vai citar, ele pede exemplos bíblicos, né? Paulo, né? Paulo, a operação de maravilhas, um exemplo bíblico. Ressurreição. Paulo, eles estavam numa vigília de oração, aí tinha um jovem lá na janela. Eutico, o nome do jovem. Aí Paulo pregava demais, né? Falando. Aí o irmão, na vigília de oração, aí o irmão acabou, dormiu. Aí o Eutico caiu lá de cima da casa, eles estavam orando em cima, caiu e quebrou o pescoço lá embaixo. Aí Paulo foi lá, orou por ele e voltou. Houve a ressurreição. Aí é um exemplo bíblico de operação de maravilha. O lenço de Paulo pregando aqui, aí ele suava, eles tinham um lenço, né? Ele usava para se enxugar. Os lenços de Paulo, ele era usado para expulsar os demônios. Nesse subtópico também fala, quando ele diz, este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. Mas a gente não pode esquecer que nós devemos fazer o que está ao nosso alcance. Nós temos dois exemplos que eu queria citar. A da mulher do fluxo de sangue, que durou 12 anos, né? Mas falaram para ela de um profeta. Então, ela saiu da área de conforto dela, enfrentando desafios, ela enfrentou o medo
porque ela poderia ser apedrejada, mas ela disse que se eu somente tocar, eu vou ser curada. Então, ela exercitou realmente a fé dela quando ele diz assim: o dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis. Uma pergunta, irmã Beth. Ai, meu Deus. Aquela mulher, ela tinha depressão? Oxi. Ela tinha necessidade de algo? Sem falar que aquela mulher, ela Ótimo. na primeira regra dela, gente. E no na- contexto judaico, ela não fazia anos que ela não Anos que via ela a não família se dela, via a porque tinha que família. ficar isolado. E foi na primeira, porque o que é que acontece? Ela estava naquele local, então ela esperava, chegava as mulheres, saía as mulheres, voltava as mulheres Ela não podia. e ela não podia sair dali. Por quê? Porque naquela época as mulheres eram taxadas como impuras por estarem nos dias das suas regras. E você imagina aquela mulher, eu acho que ela... Só Deus é que sabe o que era que passou na mente dela. E ela conseguiu. 12 anos, irmãs. Hoje em dia tem pessoas que não conseguem ficar nem uma semana. Pronto, irmãos. Essa lição é o dons, né? Dons de Os poder. dons da cura, dons espirituais, dons de poder. Essa revista toda é nisso. E assim, ó, você tem que ter a visão daquilo que está ao seu redor. Se você chega num lugar, você é levado num canto, você tem que entender assim, ó, Deus me trouxe aqui. Exatamente. Deus vai me usar aqui tremendamente, ou vai usar alguém para falar Pra comigo. falar comigo. Porque há um Isso. momento na nossa vida, irmãos, que a gente quer entrar em depressão. É algo É assim, a tristeza, né? pastores, presbíteros, obreiros, esses homens são seres humanos. Não tem aquele louvor, né? Ninguém é Exatamente. super-homem, Deus não te fez de aço. Isso. Mas através dos dons de poder, onde a gente pode exercer a nossa fé e crescer em Cristo, é algo maravilhoso. É tremendo. Essa mulher, alguém falou de Cristo para ela. É igual o leproso que estava lá dentro da gruta. Se ele saísse, ele poderia ser pego e ser apedrejado até a morte. Mas alguém falou para ele: ei, Jesus Cristo pode te curar. Lázaro, quando Jesus Cristo foi ressuscitar, que ele diz, o que foi que ele fez primeiro? Ele pediu para que tirasse A pedra. a pedra. O que tiver ao nosso alcance, podemos fazer. Depois que ele disse, Lázaro, saia, foi o que ele disse? Tire as... Pedra. Como é o nome? As amordaças. As ataduras, né? Tire, quer dizer, Jesus poderia só com o pensamento fazer a pedra voar. Podia sair de lá, Lázaro bem bonitinho, bem arrumadinho, sem atadura, mas ele deixa pra gente. A irmã falou, né? Nós temos que fazer a nossa parte, né? A fé sem obras, né? Ela é o quê? Ela é morta em si mesma. Exato. Eu lembrei agora de o rapaz lá que trabalha comigo. Ele fazia anos que ele tentava, não sei o tempo certo, mas fazia anos que ele e a esposa dele tentavam ter um filho. Aí eles faziam anos tentando e nada. Só que aí é aqui entra que nós temos que fazer a nossa parte. Ele só orava e não buscava um tratamento nem nada. Nossa. Aí eu conversei com ele, não, mas vai lá no médico, busca um tratamento, a gente tem que... Deus estabeleceu o médico, foi para isso mesmo. Oração, né? Oração. Deus pode usar Tirem o médico. a pedra. Tire com a pedra, certeza. né? Deus vai usar o médico. Aí ele foi lá, fez o todo o tratamento e tal. Tratamento. Aí o problema, aí pra ver como era, o problema da mulher dele foi resolvido. Aí tentaram e nada. Aí foram ver, o problema era ele também. Pedra também. Tira a pedra. Então né? era todos os dois. E ele estava só orando, aí foram no médico, aí descobriu que o problema primeiro estava na mulher dele. Aí depois eles tentaram e nada, aí eles foram fazer o exame nele e foram ver que o problema estava nele. Aí ele fez o tratamento, fez uma cirurgia. Hoje o menino está com 10 meses, eu acho. Oh, coisa linda. Então, Glória a Deus. Aqui dentro da nossa congregação mesmo, tem vários casos que as mulheres não podiam ter o filho e Deus abriu a madre e aconteceu. Então, Exato. isso evidencia, né, que ainda ocorre e acontece nos dias de hoje. Aí o ponto 2, ele vai falar sobre os exemplos bíblicos, né?
Isso, então, que a gente até já falou aqui. O sol também tem Josué, né? Josué orou, aí o sol se deteve, né? A terra parou, irmão. Por causa de uma oração de um homem, irmão meu. A terra parou. O mar vermelho se abrindo. Isso. Na travessia também, o Jordão também se abriu já também. E os israelitas passaram, levaram as pedras. Segundo Reis 4 também, o milagre do azeite estava acabando e ela orava e multiplicava e não se acabava. Jesus, os milagres de Jesus evidenciados em todo o Novo Testamento, todo o seu ministério. Aí a Bíblia nos diz, né, que ele diz que Jesus operou todos os outros milagres. Se fossem escritos, não ia caber em livro algum da... Então ele fez muitos outros milagres. Sobre esse livro também, o George Miller, mais uma vez falando dele, ele teve um determinado local que ele ia para orar, para pregar. E durante a travessia, estava chovendo muito, irmã. Estava chovendo muito, a neblina estava muito grande e o comandante do navio estava com medo dele naufragar, né? Aí George Miller foi lá e aí o comandante disse que não ia dar para ele chegar lá a tempo, que não ia dar para ele ir para esse local, que ele tinha que pregar a palavra, não ia dar. E ele, peraí, que eu vou orar aqui e você vai ver que meu Deus, aí aqui entra a fé dele. Meu Deus vai abrir esse tempo aí e nós vamos chegar lá. Aí ele foi lá, orou, aí passou um tempinho, eles olharam lá para o tempo, aí já estava tudo normal. E ele conseguiu chegar lá no local em que ele tinha que chegar. Então, a operação de maravilhas é algo que altera o curso da natureza. E é bíblico, né? Nós temos aqui várias evidências bíblicas que acontece. E mais uma vez nós falamos, um sinal a seguirão os que creem. Então, tá para os dias de hoje também. Pode acontecer e só cabe a nós buscarmos com fé e obra, né? E obra. Temos Elias, né? Isso. Que ora, né? Aí manda o servo subir ao monte e olhar ao longe, né? A visão que ele tinha. Que tu vê? Não tô vendo nada. Até eu brinco muito com isso com o Luquinha, para que ele aprenda, sabe? O que tu vê agora? E ele diz, eu vejo uma pequena nuvem. Pô, linda. Do tamanho da mão de um homem. Irmão, olha aí. Diz o rei que vai para casa que vai cair uma grande chuva, né? Quando ele fala aqui no final, Anderson, posso falar? Pode continuar. Aqui no subtópico 2, lá no final, quando ele disse assim: Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou. É o que a gente está tentando passar aqui nessa aula, né? Que nós acreditamos sim. O Pai Celestial deu dons à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Que é o que nós queremos, através dessa aula, passar para os nossos irmãos, que o nosso Deus é o mesmo de hoje e vai ser sempre, né? O último subtópico, né? Isso. Distorção. Tem como a irmã ler para a gente? Posso ler. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Isso é muito forte. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Olha aí. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando-o de todo o nosso coração, para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Está lá em Tiago 5,14. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. E independente, que está faltando um N aqui, de ter o dom ou não, Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Nossa responsabilidade é orar pedindo a
cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, meu Deus. Principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que porque aconteceu um milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Outro fato muito forte. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos desta pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Mas, rapaz, esse subtópico aqui, ele parece que ele trouxe todo o resumo do que a gente já tinha falado, né? Exatamente. Aí, Jesus, quando ele curava, o que ele dizia? Vá e não conte nada a ninguém. Exato. Naamã, quando foi levar os presentes para o profeta, não quero nada do que é teu, porque quem te curou não foi eu. Não foi eu. Mas sim o meu Deus. Oh, glória. Louvado seja Deus. Não foi eu, a glória é minha. Eita, eu sou o curandeiro. Jesus, temos que vigiar, irmão. Temos que e vigiar. quando ele fala aqui, ó, não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer de novo. Isso aqui é uma lição para nós muito grande, porque às vezes tem crentes que colocam culpa no pastor, culpa no grupo de louvor, culpa nos obreiros que não estão preparados. Não, os obreiros não estão preparados, não. Não, o pastor não se consagrou hoje, não. Meu Deus, quem somos nós para dizer o que a vida espiritual do irmão está com? Meu irmão, tu e Deus, ó. É só tu e Deus. Eu jamais posso levantar minha boca para dizer, não, o Anderson não está preparado. Quem somos nós, irmão? Nós somos, como ele disse aqui, nós somos, como foi a palavra, miseráveis, né? Não. Bem aqui ele falou, nós somos limitados. Nós somos carne, nós somos seres humanos, estamos sujeitos a tudo. Então, que lição, meu Deus. Interessante aqui o que ele fala, é o que mais a gente vê nos dias de hoje. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar e exigir. Eu determino que isso será meu em nome de Jesus. Tem ensino por aí, irmão, que a gente vê. Você está entrando na entrada da igreja, você vê um carrão, você vai lá e eu determino que esse carro será meu. Não faço isso não, você está aí cobiçando o bem do próximo. O que adianta, né? A Bíblia ela não nos diz isso. Nós não temos para exigir. Não, eu vou colocar Deus no canto da parede e vou exigir que Ele me abençoe. Não, irmão. Aqui ele diz, quem é tu, pô? Nós somos o quê? Se não fosse a graça e a misericórdia. Nós somos seríamos? o quê? Nós somos o pó, do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Nós somos, como a irmã, como falou aqui o autor da lição, né? Nós somos seres humanos limitados. Você imagina, né? Uma criança, às vezes eu trago isso na aula do discipulado. Aquela criança que ela é criada ali com o pai, com a mãe, e quando eles chegam num estabelecimento para fazer uma compra, aquela criança ela olha para uma coisa e ela quer. E ela chora e ela grita. Tem delas que se jogam no chão e ficam esperneando e querem porque querem aquela coisa. Isso. Mas às vezes naquele momento o pai até tem para dar, mas ele olha assim, não vou dar. Exato. Vou corrigir. Lá em casa funciona assim. Entendeu? Vamos lá. Também tem crianças, gente, que elas saem com seus pais, chegam em determinado local, em uma loja, em um mercantil, e eles verem algo. E eles olham, mas eles não dizem assim, eu quero. Eles só olham e sentem no seu coração o desejo de ter aquilo. Isso. E de repente ali o pai observa. Porque ele só olha e olha para o pai. Isso. Ele olha e olha para o pai. E às vezes o pai não tem no momento para dar. E eles vão embora, mas aquilo ali fica com o pai. E um dia a criança está em casa e o pai chega com aquele presente, com aquilo que a criança viu. Então, assim, irmãos, não é espernear, é se humilhar ao Senhor, é pedir a Ele, sabendo que Ele é o autor e consumador de nossas vidas. É Ele que... Há um louvor que diz, né? Se Deus fizer,
Ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Continua. E Deus, ele não precisa de nós para ser Deus. Ele sempre será Deus. Ele sempre será Deus. Agora nós necessitamos de Deus para que venhamos sobreviver, para que venhamos ter vida com abundância, vida eterna. Então isso é um momento aqui quando a palavra fala aqui que não devemos impor a Deus. Ó Senhor, tu vai fazer. Ó Senhor, tu vai curar. E se ele não quiser? Entendeu, irmãos? Entendeu? Se ele quiser recolher. E há momentos que Jesus Cristo ele cura, mas há momentos que ele não vai curar. E aí? Exato. Aí que entra a soberania de Deus, né? A soberania de Deus. Aí nós temos que orar buscando entender a vontade dele para nossas vidas, né? Então vai ter coisas que vai acontecer na nossa vida hoje que a gente não vai entender. Isso. Mas quando for mais lá na frente, a gente vai olhar e não. Isso. Por isso que o Senhor permitiu acontecer isso. E tal. Deus trabalhando, quebrando vasos. Não é? Fazendo de novo, transformando, enchendo. Entendeu? Ah, eu não consigo viver sem isso. Entendeu? Deus sabe todas as coisas. Aí, o 3, né? Que é só distorção no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. A gente vê isso muito nas igrejas neopentecostais, né? Irmão, eu vi uma coisa que eu fiquei abismado. A gente no YouTube às vezes aparece umas indicações, aí eu vi as heresias nos púlpitos. Aí eu cliquei aqui, vou dar uma olhada aqui. Aí tem um pastor aí que ele se veste até de pano de saco. Eu conheço. Pronto, já vi. Uma benção. Irmão, acredito, sabe o que foi que ele fez, irmão? Ele mandou uma fiel abrir a boca e ele deu uma cuspida na boca dela. Você acredita nisso? Acredito, irmão. Eu acredito, irmão, porque eu então, isso aí, por isso que a irmã falou, né? Muitas pessoas, eles acabam o quê? Generalizando. Isso. Aí eles olham, ele vê aquilo ali, aí eles pensam, não, toda igreja evangélica é dessa forma. Toda igreja evangélica, ela age desse jeito. E não é, né? Existem também os pentecostais, o quê? Bíblicos, né? Que vão segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, né? Aí a gente vê que isso acaba escandalizando a fé. E Jesus diz, né? Aí daqueles que escandalizar um dos pequeninos, dos meus pequeninos. E ele não está falando das crianças, não. Ele está falando dos pequenos na fé. Isso, dos que estão... Tipo, é um novo convertido, aquele que está no início de uma caminhada. Né? Aí você imagina aí um cara ver um negócio desse. Aí a gente vê a distorção dos usos, né? Demônio, manifestação demoníaca. Cada coisa que a gente vê, né? Contrata um ator para se fingir lá que tá endemoniado, que tá dessa entra forma. Quando ele fala aqui sobre a barganha, né? Certeza, estão barganhando, né? Estão barganhando, por quê? Porque através disso aí, eles ganham mais fiéis, eles ganham mais ofertas. Na hora que eles querem pedir algo, os fiéis, eles dão, quer dizer, eles são iludidos, eles são enganados. A palavra é essa, enganados. É uma parte muito forte na Bíblia, né? Que exercita muito a nossa fé. Quando a palavra do Senhor diz que o Senhor fala, o meu Deus perece por falta de conhecimento. Às vezes você vai em determinados locais, você tem que ter cuidado, você tem que ter conhecimento da Bíblia. A gente vê um centurião que chega ali, olha o que ele faz. Quem está ali, gente? Jesus Cristo. Estava ali, né? E aquele centurião chega e diz, Senhor, o meu servo está em casa, enfermo, acamado. Enfermo. E Jesus quer o quê? Ir na casa dele. Ele, não, Senhor, não sou digno que o Senhor entre. Ó, a oração. Olha a oração aí, ó. Não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas eu creio que se o Senhor, né? Eu, como sou um centurião, posso mandar, digo o servo vai, e ele vai. Digo aquele vem, e ele vem. Eu creio que o Senhor pode dar só uma palavra. Através de uma palavra do Senhor, o meu servo pode ser curado. E o Senhor diz, vai, o teu servo já está curado. E isso é exercitar a nossa fé. É a filha de Jairo, também ali, que é ressuscitada ali pelo Senhor, quando ele diz, a menina não morreu. Exato. A menina apenas dorme. Entendeu? E aquilo ali, irmão, aquele homem chega e ele se humilha ali ao Senhor. A mulher dos cachorrinhos, né?
Mas, Senhor, entendeu? Os cachorrinhos, né? Até os cachorrinhos comem das migalhas. Entendeu? Olha ali. Eu nunca vi tanta fé. Então, se é essa fé, irmão, que a gente tem que exercer hoje, né? E buscar esses dons de poder para que venha também ser exercitado na vida dos nossos irmãos. Aos que crerem. Glória a Deus. Entendeu? Aos que crerem, muitas coisas serão aqui realizadas. Fala assim, ó, enquanto o dom de operação de milagres tem ação instantânea, o dom de fé opera com os mesmos resultados, embora não seja de modo tão espetacular. Para que esses espetáculos, né? De certa maneira, a fé sobrenatural é acessível a quase todos os crentes na igreja. E pela fé tudo podemos conseguir, pois tudo é possível. Glória a Deus. Ao que crê. A irmã falou aí sobre para que esses espetáculos, né? Nós pentecostais, a gente acha que o poder é algo místico. Sabe o que é que a gente pensa? O irmão tá ali falando em língua, sapateando e eita. Aí a gente, eita, ali é um homem usado por Deus, ali é um homem de Deus. Às vezes a gente não sabe nem o que é que o irmão tá, irmão, tá buscando para ele pensa, mesmo, a gente acha que um crente poderoso é aquele que fala em línguas, não, que é irmão, é na simplicidade. Que sapateia, não, mas às vezes é um irmãozinho ali simples que é um homem de oração, é um homem de jejum, é um homem de leitura bíblica. Então, aqui ele fala, né? A oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Aí ele diz aqui, ó, independente de ter dom ou não. Ou não, irmão. Se tu se colocar, certeza. Quando diz assim, há um homem que se coloque na brecha, né? Meu Deus. Então, Jesus, quando ele operava milagres, era o quê? Na simplicidade. E era no silêncio. Só quem via, irmão, era quem estava próximo. Aí as pessoas que estavam próximas era que falavam. Mas ele jamais colocava um anúncio no Instagram uma vez quiseram levantar ele como o rei deles, né? E ele, sumiu do meio deles. Ele não disse assim, diga a todos que vou fazer uma live, né? Será que Jesus fazia isso? Não, irmão. Glória eu sei a Deus, que hoje nós usamos isso porque nós queremos propagar, canal, nós né? queremos usar, mas tem pessoas que não, usam isso para benefício próprio. E essas pessoas que distorcem, né, o uso dos dons, eu queria saber onde é que eles encontram base bíblica também, irmão, eu queria também para fazer isso. É o que o irmão falou, o povo acaba perecendo por falta de conhecimento. Se algum daqueles irmãos ali, eles tivessem leitura bíblica e eles observassem lá o cara cuspindo na boca do irmão lá pra dizer que tava curando ela de algo, ele ia sair ali e ir embora naquele momento. Irmão, isso aqui não tá na Bíblia. Abraço, infelizmente hoje, né, está proibido os abraços. Mas um abraço, quando você entra na igreja e uma irmã lhe diga, seja bem-vindo, ali já é um ato de cura, irmão. Só Deus é que sabe como é que as vidas estão chegando na igreja. E quando você está numa recepção da igreja e você diga, a paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? E um abraço na hora, às vezes na hora do apelo, o que é que acontece? Às vezes as pessoas estão ali chorando e a pessoa quer fazer com que ela vá lá na frente. Às vezes nem precisa. Às vezes ela está precisando só de um abraço. É bom ir na frente, receber oração, mas as pessoas têm que entender também que tem muitos fatos, muitas situações que as pessoas precisam ficar no cantinho delas, né? Então é um ato de fé, e aí nós vamos concluir, né, irmão? Nós já estamos... Se deixar, passa aqui até 2 horas da tarde. Irmãos, assim, a gente demorou mais um pouco por conta que houve problemas na internet, né? A gente caiu 2 vezes a internet e assim a gente continua a aula. Mas estamos chegando ao nosso final, né? Vamos ler aqui a conclusão. E vamos para nossas casas. E assim, ó, a gente crê no falar em língua. A gente crê nos dons espirituais. A gente crê no poder de Deus, na cura, na operação de milagres, maravilhas. A gente crê tudo nisso. Mas nós buscamos o discernimento do Espírito para saber se aquilo é de Deus ou não é de Deus. Então, se assim, ó, ore. Hoje em dia você está na sua casa, a gente busca, a gente lê a Bíblia, a gente busca estudos no YouTube, tem muitos lá, muitos bons irmãos, mas tem uns que são perigosos, tenha cuidado. Então, cuidado. Só diante da palavra de Deus, leia, se você está assistindo a aula, leia para ver se aquilo ali bate com o que está escrito,
para que você não venha ser enganado. Tem que ser igual os crentes de Bereia, né? Quando Isso, Paulo foi lá entendeu? pregar, ele estava tudo lá acompanhando se está certo, tá Porque certo ou não. Tem muitos professores que têm se levantado para dar aula de algo que ele mesmo não tem o entendimento. Né? Então, assim, ó, busque ao Senhor, ore ao Senhor, busque esses dons maravilhosos, creia na palavra de Deus, no poder de Deus, no Espírito Santo, que é Ele quem nos preenche, é Ele quem nos dá, irmão, o discernimento, é Ele quem nos mostra o caminho até Deus. Então, se assim, ó, creia no Senhor, exerça esses dons espirituais, busque de todo o seu coração o que é de Deus. Sei que há um momento que o inimigo tem operado dentro da casa, onde quer que você esteja, você vai ver. Porque a Bíblia diz que ele está 24 horas ao nosso derredor, querendo a quem possa tragar. Então, é isso. Busque ao Senhor, busque os dons espirituais, deixe que Deus venha falar com você diariamente, né? Converse com Ele também diariamente. Ore pelos irmãos, ore pelos que estão enfermos. Não esqueça daqueles que estão trancados dentro de suas casas, que às vezes não estão enfermos, mas estão ali depressivos. É uma enfermidade ali espiritual, na alma, né? Mas necessita também de oração. Peça ao Senhor, Senhor, derrama do Teu Espírito Santo na vida dos meus irmãos, aqueles que estão desencorajados, aqueles que já desistiram, né? Saíram da Tua casa, Senhor. Vamos continuar orando e crendo que Deus vai levantar de novo e trazer até a sua casa e levar até o seu reino, preparar para ir morar no céu. Amém, irmãos? Amém. Leia a conclusão e vamos para casa em nome de Jesus. Posso ler? Leia, minha irmã. Pronto, conclusão. Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e o de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede dessa forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos o uso dos dons de poder para propagar o Evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. Glória a Deus. Foi um prazer estar aí na sua residência, levando mais uma aula. Escola Dominical Canaã Araturi. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Quero agradecer aqui desde já ao irmão Anderson, né? Glória a Deus. Amém. Bênção de Deus. Glória a irmã a Deus. Beth, bênção Amém. de Deus. Parabéns pelo empenho, pela vontade de estar aqui na casa Glória do Senhor, a Deus, levando glória. essa lição Aleluia. a muitos que estão lá fora. Sei que poucos estão ouvindo aqui, mas vai ficar gravado, né? Passe para as pessoas para que elas venham assistir e aprender mais do Senhor. A gente busca aqui, irmãos, ensinar dentro da palavra de Deus, buscar aquilo que é de Deus e passar para as pessoas. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, todos os seus familiares sejam tocados nesse momento pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, junto com os meus irmãos. Amém, né? Senhor. Um abraço aí ao pastor Ednardo, um abraço a todos os homens e mulheres de Deus que buscam o Senhor verdadeiramente, que estão ali orando, clamando nas madrugadas, e eu creio que Deus vai operar, irmão. Já operou maravilha através da tua vida. Glória Continua a Deus, eu creio. buscando ao Senhor, orando, intercedendo pelos seus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bênção Amém. de Deus. Obrigado, Glória a Senhor. Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos.